programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. Hoje vamos falar um pouco sobre a refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, a principal indústria instalada na cidade a partir da década de 50, que provocou o desenvolvimento industrial e econômico não só do município, mas de todo o país. Vamos extrair o texto do livro da historiadora Selma de Souza Pinto, o livro Cubatão, História de uma Cidade Industrial, que, como nós já dissemos, encontra-se à disposição na Biblioteca Municipal de Cubatão. Antes de iniciar o trecho do livro, é importante a gente destacar que a refinaria Presidente Bernardes, ela deu o pontapé inicial para que a cidade recebesse o polo industrial de Cubatão e provocasse todo o desenvolvimento e também os problemas sociais e ambientais que a cidade sofreu a partir desse processo de industrialização provocado aí pela vinda das pessoas de outros lugares do país, sobretudo do Nordeste, e depois a questão ambiental relacionada à poluição. Mas o fato é que a instalação da refinaria Presidente Bernardes é que foi responsável por todo o desenvolvimento de nossa região, de nossa cidade e de nossa região. Mas vamos ouvir um pouco um trecho do livro em que a historiadora narra essa história da implantação da refinaria aqui na cidade. Ela destaca que após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil não tinha condições de importar os derivados de petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, e ainda não tinha condições de refino. O país ainda não possuía nenhuma refinaria para refinar o petróleo que era importado. Essa crise no abastecimento do combustível motivou o governo federal a explorar o petróleo brasileiro. Primeiro com a construção da refinaria de Mataripe, na Bahia. Mas apenas essa empresa não conseguia dar conta de produzir todo o combustível para abastecer o mercado nacional. Foi aí então que decidiram construir uma nova refinaria. E a partir daí, dessa decisão, começaram-se então os estudos para escolher o local onde essa refinaria seria implantada. Cidades como Rio de Janeiro e outras cidades foram visitadas, mas chegaram à conclusão de que a região em que nós moramos, que naquela época já estava emancipada, estamos falando aí de 1949, seria o local mais adequado. O texto então destaca que decidiu-se então pela Baixada Santista e mais detalhadamente a região onde encontra-se Cubatão. Então, finalmente, veio a decisão de se instalar a refinaria aqui para desapontamento dos santistas que a queriam em seu território. O parecer do coronel Levi foi decisivo para a escolha. Como militar, o que ele levava em consideração era a manutenção da segurança, porque naquela época havia ainda riscos de ataques por conta do período posterior à guerra e encravada no sopé da serra havia muito mais possibilidade, muito mais segurança para a instalação da indústria. Foi então que no dia 30 de dezembro de 1949 o prefeito de Cubatão, aliás o primeiro prefeito, Armando Cunha, foi à sede do Conselho Nacional do Petróleo no Rio de Janeiro e assinou as primeiras escrituras de compra e venda das terras para a construção da refinaria. E no dia 1º de janeiro de 1950, portanto, aí menos de um ano da emancipação da cidade, Cubatão amanhecia em festa
para homenagear o grande acontecimento. O general Estênio Caio de Albuquerque, que inclusive dá nome à praça, localizada em frente à entrada da refinaria aqui em Cubatão, foi a ele que foi confiada a chefia dos trabalhos para a construção da unidade. No próximo bloco, a gente continua falando um pouquinho sobre a história da implantação da refinaria Presidente Bernardes aqui em Cubatão. Até já! Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo, hoje falando sobre a implantação da refinaria Presidente Bernardes em Cubatão. Falamos sobre a escolha da cidade, justamente por ser uma escolha estratégica. Cubatão oferecia na época terras mais baratas em relação a Santos, em relação às outras cidades que havia sido estudada a possibilidade da implantação, também por uma questão estratégica de segurança, estando próximo ao sopé da serra, garantia um pouco mais de segurança, caso acontecesse algum ataque em função da guerra, todo o empenho que houve naquele momento para que a cidade realmente recebesse essa refinaria. Aliás, a segunda refinaria do país. O livro, então, que nós estamos estudando, Cubatão, História de uma Cidade Industrial, destaca que no dia 4 de setembro de 1950 acontece o lançamento da pedra fundamental com a presença do então presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra. Num ato simbólico, lançou a primeira pá de cal para o início das obras. Em Cubatão foi um dia muito importante, considerado inclusive feriado municipal, pois a refinaria, naquele momento, significava o maior investimento industrial no país. Com a intensificação das obras, muitos trabalhadores chegavam a Cubatão. Os primeiros funcionários vinham do Rio de Janeiro e ficavam nas instalações provisórias ou alugavam casas no centro da cidade. O projeto e montagem da refinaria ficou a cargo de uma empresa francesa que, ao mesmo tempo, treinava técnicos brasileiros que davam continuidade aos trabalhos. É importante a gente destacar que o país, o Brasil, até a década de 30, era um país basicamente agrário e com pouquíssima tecnologia voltado à indústria. Foi justamente a partir dessa industrialização, que se já inicia na década de 30, que mão de obra especializada é formada. Muito com a vinda de técnicos de outros países da Europa, principalmente dos Estados Unidos, que colaboraram então na formação desta mão de obra. O texto continua dizendo que no dia 28 de junho de 1952, o presidente Getúlio Vargas inaugurou a colocação da primeira torre de destilação da refinaria, o que significou o início de fato da montagem da refinaria. O presidente que tinha grande simpatia junto aos trabalhadores, foi recebido com muita euforia pela população cubatense. Um outro dado importante é que, com o objetivo de monopolizar o petróleo, em 1953 é criada a Petrobras. A refinaria Presidente Bernardes de Cubatão passou a integrar o patrimônio da empresa
que assumiu a continuidade e a conclusão das obras. Inicialmente, o trabalho consistia em processar petróleo importado do Golfo Pérsico e da Venezuela. A partir de 1957, passa também a refinar o petróleo baiano. No dia 16 de abril de 1955, contando com a presença do presidente João Café Filho, o governador do estado de São Paulo, Jânio da Silva Quadros, e do presidente da Petrobras, o coronel Arthur Levy, ministros da Aeronáutica e da Guerra, além de autoridades políticas, foi solenemente inaugurado a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão. Portanto, no dia 16 de abril de 1955. O nome Presidente Bernardes foi uma homenagem ao presidente Arthur Bernardes, que foi também um grande incentivador da criação da Petrobras e que havia falecido dias antes desta inauguração. Nos 5 primeiros anos do seu funcionamento, a refinaria de Cubatão processava 50% de todo o petróleo usado no Brasil e atendia às necessidades do estado de São Paulo, do Mato Grosso e do Paraná. Depois passou ao abastecimento local, parte de São Paulo e do ABC. O texto do livro, embora seja um livro atual, mas já um pouco defasado, é importante para compreender a participação do município de Cubatão na implantação da refinaria e de todo o desenvolvimento que esta indústria ocasionou para a cidade. Foi através dela que as demais indústrias, tanto da petroquímica quanto da siderúrgica e também da indústria de fertilizantes, veio se instalar na cidade. Cubatão, durante a década de 70, foi considerada o maior polo petroquímico da América Latina. Hoje, em função de todas as crises que o país enfrenta, essa não é mais a nossa realidade. Mas fica aí por hoje, então, a mensagem, fica aí por hoje, então, a história da refinaria Presidente Bernardes e voltamos no próximo programa falando sobre a história de nossa cidade. Até mais.